Alguma vez a gente já se perguntou o que de fato faz algo ser arte? Bom, é para responder a essa pergunta que a gente vai fazer uma viagem pela história da arte europeia e tentar resolver um mistério bem intrigante. Vamos lá? Olhem só para isso. De um lado, a gente tem uma escultura de mármore, um clássico da antiguidade que esbanja técnica, beleza, e do outro lado, um mictório de porcelana. Sim, um objeto comum de fábrica. E aí vem a grande pergunta. Como é que pode esses dois objetos tão absurdamente diferentes serem ambos considerados obras-primas? Para entender esse quebra-cabeça, a gente vai precisar voltar bastante no tempo. Então, é isso. São dois mundos completamente diferentes, mas que estão conectados por essa única pergunta. E é por aí que a nossa investigação começa. O ponto de partida é entender uma coisa fundamental. O conceito de arte não é uma regra escrita em pedra. Pelo contrário, ele vive mudando, se adaptando de acordo com a época, com a sociedade e até com as tecnologias disponíveis. Para começar, vamos para uma época em que a ideia de um artista ser famoso, uma celebridade, simplesmente não existia. E aqui está o nosso mapa para essa viagem. A gente vai passar por esses períodos aí para juntar as peças do nosso quebra-cabeça. E a primeira parada é na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, lá no período helenístico, quem fez essa escultura incrível não era visto como um gênio, sabe? Ele era um artesão, um profissional com uma habilidade manual absurda. O que importava mesmo era a qualidade da obra, a perfeição da técnica. Ninguém estava muito preocupado com o nome de quem fez. É por isso que, muitas vezes, a gente nem sabe quem foram esses artistas. O nome deles se perdeu no tempo. Essa ideia do artista anônimo continuou firme e forte na Idade Média. Só que aí a função da arte mudou um pouco de figura. O objetivo passou a ser religioso, sabe? Era uma ferramenta para ensinar os princípios do cristianismo para a população que na maioria não sabia ler. E então, bum! Chega o Renascimento e vira tudo de cabeça para baixo. Foi uma verdadeira revolução no jeito de fazer e de enxergar a arte. Olha só que virada de chave. O artista, que era anônimo, passa a ser reconhecido, valorizado, quase uma estrela. E a arte, que tinha uma função basicamente religiosa, agora ganha uma base racionalista. O que isso quer dizer? Que a ciência, a matemática, o estudo da anatomia, tudo isso entra em cena e vira ferramenta de trabalho para o artista. Os artistas do Renascimento foram buscar inspiração lá na cultura greco-romana e, com essa nova mentalidade científica, eles desenvolveram técnicas revolucionárias, como a perspectiva. E com isso, de repente, eles conseguiram criar uma ilusão de profundidade numa tela plana, que era algo inacreditável para a época. Essa valorização do artista como um intelectual, um criador, foi uma semente que demorou séculos para germinar completamente. E ela nos leva direto para o próximo grande terremoto na história da arte, já no século XX. E aqui estamos nós, de volta para ele, a fonte de Marcel Duchamp. E, por mais estranho que pareça, essa peça é considerada uma das obras de arte europeias mais importantes do século XX. O pulo do gato aqui é o seguinte. O Duchamp não fabricou o mictório. Ele foi lá e escolheu. Ele criou um conceito chamado ready-made, ou seja, um objeto que já está pronto, um objeto do nosso dia a dia que vira arte só pelo gesto do artista de escolher e dizer: isto é arte. Com um único objeto, Duchamp levou aquela ideia do artista gênio do Renascimento ao extremo. A arte aqui não é mais um trabalho manual, mas sim um trabalho intelectual, uma ideia. E com isso ele jogou um monte de perguntas no ar. A arte precisa ser bonita? Precisa ser feita à mão? O artista é quem faz ou quem tem a ideia? Ele bagunçou o coreto todo. Certo. Agora que a gente tem todas essas pistas, vamos voltar ao nosso mistério do começo. Agora, quando a gente olha para essas duas obras, lado a lado, a gente não as vê mais como inimigas, mas sim como dois pontos super importantes numa longa conversa, numa história sobre o que a arte pode ser. A primeira obra representa o auge da habilidade com as mãos, do domínio da técnica. Já a segunda representa o poder que uma ideia tem de desafiar tudo que a gente pensa. A arte deixou de ser só sobre o fazer e passou a ser também sobre o pensar. No fim das contas, a gente vê que a história da arte é uma história de transformação, de quebra de regras. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, De que maneira a arte pode realmente mudar a nossa forma de ver o mundo?